Você já esteve tão preso a alguém que não conseguiu seguir em frente, não importa o quanto tentasse? Você já chegou ao ponto em que começou a questionar a vontade de Deus? Ou que plano Ele tem que considerou ser necessário você passar por tudo isso? Em um estágio de sua vida, essa situação pode ter sido sua realidade. Se você já fez perguntas nessas linhas, isso pode significar uma das seguintes situações. Você tem sentimentos por alguém, mas não é correspondido. Você saiu de um relacionamento e parece impossível seguir em frente mesmo depois de um longo período de tempo. Você está preso em uma situação em que a pessoa parece certa, mas tudo é muito complicado. O denominador comum é que você quer muito se livrar disso, mas por algum motivo simplesmente não consegue. Essa razão é Deus. Ele não está deliberadamente removendo seus sentimentos por alguém. Seguir em frente às vezes pode parecer uma corrida. Fazemos coisas para agilizar o processo, como conhecer novas pessoas e cortar todo o contato. Chegamos a Deus e dizemos: por favor, me deixe cruzar a linha de chegada. Aqui está um pensamento. E se Ele estiver lhe dizendo que há mais na corrida do que apenas cruzar a linha de chegada? Sempre pensamos que por causa do poder que Deus tem, Ele pode fazer tudo em um piscar de olhos. Só para ficar claro, Ele definitivamente pode. Mas talvez o que às vezes deixamos de considerar é que Ele é onisciente, assim como é onipotente. Deus nos coloca em situações aparentemente impossíveis da mesma forma que colocou Daniel na cova dos leões famintos por causa disso. Seu plano excede todas as expectativas que os humanos poderiam ter. Então, se Deus não está deixando você seguir em frente, vamos nos aprofundar nos principais favores pelos quais isso está acontecendo. Faça isso comigo e trate isso como uma lista de verificação. Para a primeira pergunta da nossa lista, já te ocorreu que o que está acontecendo é, na verdade, o oposto? E se Deus estiver afastando você dessa pessoa, mas a mensagem dele para você está se perdendo na tradução? Quando você se pega querendo muito que as coisas aconteçam do jeito que você quer, os sinais de Deus tendem a passar despercebidos. Há momentos em que tentamos elaborar nosso próprio plano de jogo e nos apegamos fortemente à mentalidade: se há vontade, sempre há um jeito. Não quero estragar sua festa, mas a verdade é que Deus é o mentor supremo. É o caminho de Deus ou nada. Antes de mais nada, procure avaliar se realmente é Deus quem está te impedindo de seguir em frente ou se é você mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muitas vezes acontece que os falsos profetas são alimentados por nossos próprios desejos. Confundimos a mensagem de Deus com a nossa. Não fique envergonhado, porque todos nós já passamos por isso. Pode ser útil verificar suas intenções e analisar o assunto objetivamente. Pergunte a si mesmo: é Deus ou sou só eu? Se você seguiu todos os caminhos de cura, mas os sentimentos são persistentes, provavelmente é a vontade de Deus. Mas se você olhar mais de perto e descobrir que foi você quem manteve uma corda sutil ligada à pessoa, então é a sua vontade, não a de Deus. Lembre-se de que Deus sempre te protege, mas você tem que fazer por onde? Você tem que processar esses sentimentos de todas as maneiras possíveis e, se eles ainda estiverem lá, pelo menos você sabe que fez o seu melhor e seus sentimentos provavelmente se devem à intervenção de Deus. O livro de Samuel tem uma história familiar a esta situação. Davi estava apaixonado por Batseba e fez o possível para conquistá-la. Seu desejo encheu sua mente e ele ignorou que Batseba já era casada com outro homem. Ele tentou manipular o relacionamento dela com seu marido para que fosse mais fácil justificar a gravidez de Batseba com Davi. Por causa disso, seu filho faleceu ainda bebê devido a uma doença. Isso foi considerado o castigo de Deus para ele. Davi falhou em reconhecer sinais claros de que Batseba não era para ele e forçou sua entrada. Um relacionamento que não é abençoado por Deus não prosperará. Ele sabe o quanto você quer isso. Ele ouve. Mas se Deus lhe disser que essa pessoa não é certa para você, o que mais podemos fazer se não obedecer e sermos gratos? Namorar alguém envolve um investimento de tempo e recursos. Sentimentos não correspondidos podem ser a maneira de Deus fazer você se esquivar de uma tragédia.
Eu sei que há momentos em que você olha para trás e fica aliviado pelas decisões que escolheu não tomar. Confie que este pode ser um daqueles casos que em seu futuro você se lembrará disso também. Agora, passamos para a possibilidade de que é realmente Deus quem está mantendo em você esses sentimentos. Isso pode soar desanimador, mas tempos como estes exigem alegria. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não podemos realmente ver qual é o quadro geral, mas você não fica feliz em pensar que Deus pode estar te preparando para um relacionamento que dura a vida toda? Não importa quão complexa e complicada seja a situação, se Deus quiser isso para você, Ele fará acontecer. Uma vez que Ele torna isso óbvio, você não consegue se livrar do que sente. Como Romanos capítulo 12, versículo 9 nos diz, que o amor seja genuíno, abomine o que é mal, apegue-se ao que é bom. A luz verde de Deus é o único sinal que importa. Portanto, quando você não consegue se livrar desses sentimentos, apesar de fazer tudo, isso pode ser o sinal de partida mais sutil que o Senhor está lhe dando. Ele não está permitindo que você se solte porque quer que você fique conectado a essa pessoa. Seu trabalho, por outro lado, é descobrir como esse tipo de conexão te ajudará. Simultaneamente, se os sentimentos estiverem presentes e Deus realmente quiser você para aquela pessoa, você não terá que tentar desesperadamente fazer isso funcionar. Sente-se e deixe Deus realizar maravilhas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sua incapacidade de seguir em frente pode ser a maneira de Deus lhe dizer para esperar pacientemente pelo desdobramento do plano dele. O melhor cenário é que vocês dois acabarão juntos e serão um exemplo de casamento feito no céu. Se não der certo, há uma lição a ser aprendida. Não obter o resultado que te favorece apesar de ter sentimentos fortes não é o pior cenário. Talvez Deus tenha planejado dessa forma porque Ele queria que você aprendesse com a experiência como um desvio rápido antes de seguir para o destino mais grandioso. Tudo o que você acha que pode ter perdido, Deus restaurará. Você precisa estar o mais atento possível após um fracasso. Reflita sobre o que Ele está lhe dizendo. Qual poderia ser a razão para Ele colocar você em um estado de confusão só para ter seu coração partido? Honestamente, eu sei tão pouco quanto você. No entanto, uma coisa é certa. Você precisava passar por isso. Ele precisava que você passasse pela alegria, pelo frio na barriga, pelas noites sem dormir e pelo desgosto. Deus não faz coisas sem motivo. Tudo o que Ele faz é em nosso melhor interesse. Ele diz no Salmo 32, versículo 8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Vou aconselhá-lo com os meus olhos sobre você. Sentimentos, pessoas, circunstâncias, tudo isso muda. Deus é a nossa constante. Ele está sempre aqui para nós, não importa o que aconteça. É por isso que você precisa ter fé em seus planos. Mais cedo ou mais tarde, Ele lhe mostrará a visão que tem para você. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz, porque eu, Senhor, não mudo. Portanto, vós, os filhos de Jacó, não serão consumidos. Aproveite o tempo para refletir e ver se há algo que está faltando. Pode ser algo que você está fazendo, está deixando de fazer, uma falha no caráter dessa pessoa ou a situação em questão. Trate isso como uma missão que precisa ser desbloqueada antes que você possa pular para o próximo nível. É como se você estivesse passando por um treinamento para ser equipado para o papel que Deus preparou para você. Muitas vezes pensamos que sabemos o que é melhor para nós e como nos proteger de nos machucar, mas confiar em nós mesmos nos torna mais propensos a isso. Você já esteve em uma situação em que o sentimento era mútuo, mas não queria levá-lo para o próximo nível? E agora o tempo passou e a janela de oportunidade se foi, mas você ainda está preso aos seus sentimentos. É dolorosamente difícil não ter a noção de ser deixado sozinho com grandes sentimentos. Quando não é recíproco, isso tende a prejudicar nossa saúde mental e bem-estar emocional. Deus sabe disso, e por isso Ele diz em Jó, capítulo 15, versículo 31,
Não confie no vazio, enganando-se a si mesmo, pois o vazio será o seu pagamento. Vou lhe dizer uma coisa: fique animado mesmo assim. Tente encontrar a beleza no estado emocional em que você se encontra. Estar apaixonado nos ensina coisas que não teríamos aprendido em outro lugar. Você não consegue descartar seus sentimentos por alguém? Valorize o momento. A admiração nunca pode machucar se for expressada de maneira saudável. Este também é o melhor momento para trabalhar em si mesmo. Deus vai dar a pessoa que você merece. Às vezes, as pessoas em nossas vidas não foram feitas para durar. Elas entram como instrumentos de Deus para nos mostrar uma perspectiva diferente ou para ajudar a entregar uma mensagem especificamente para nós. Não veja o coração partido como um buraco onde você está preso, mas sim como uma oportunidade de entrar em contato com seus valores mais íntimos e fortalecer seu relacionamento com Deus. Nosso Pai não colocará dificuldades em seu caminho se não for necessário. Confie que a lição que Ele está lhe ensinando é algo mais valioso do que uma conexão fracassada com uma pessoa. Ele é o nosso curador e provedor, e Deus quer ter certeza de que você esteja sempre ciente disso. Ele se esforça para colocá-lo nessas situações, pois nossa fé tende a enfraquecer quando estamos sempre vivendo confortavelmente. Você é abençoado com o dom do amor, o maior presente. Assuma esse sentimento e seja corajoso o suficiente para dizer: Senhor Deus, tenho sentimentos fortes e apaixonados por uma pessoa. Eu a vejo como o meu futuro parceiro ou parceira, mas se não for isso que o Senhor planejou para mim, ficarei contente com minhas formas limitadas de expressão. Se o Senhor quer essa pessoa para mim, eu não teria que forçar. Independentemente disso, sou grato por ter conhecido uma pessoa que me inspira tanto. Supere a dor, porque tudo valerá a pena no final. Deus está lhe dizendo algo através de seus sentimentos. Ele está esperando que você desvende essa mensagem dele para você. Abraão não queria que seu filho Isaque se casasse com alguém do povo pagão onde viviam, e em vez disso enviou seu servo para encontrar uma esposa de seu próprio povo. E quando o servo chegou na cidade de Naó, ele ficou ao lado de um poço e fez uma oração pedindo a Deus que revelasse a mulher que deveria ser a esposa de Isaque por meio de ações específicas. Agora é que as coisas ficam interessantes. Antes mesmo de o servo terminar sua oração, Rebeca foi ao poço para tirar água e cada coisa que aconteceu a seguir foi exatamente o que o servo havia orado. Esse foi um grande sinal dado por Deus. Sendo assim, quais são alguns dos sinais que Deus pode nos dar? Primeiro, quando alguém não retira o amor dessa pessoa por você, quando as coisas ficam emocionalmente difíceis, isso é um sinal de que ela realmente te ama. No Novo Testamento, a palavra ágape é usada para descrever o amor. E não é qualquer amor. O amor ágape tem tudo a ver com escolha. Não se trata apenas de se sentir aquecido e alegre por dentro, mas de tomar uma decisão consciente de se sacrificar pelo benefício de outra pessoa. E quando alguém realmente te ama, essa pessoa não vai puxar o cabo de guerra emocional com você. Ela não vai te dar o amor em um minuto e tirá-lo no próximo com base em sentimentos. Não. O amor verdadeiro significa que ela está com você nos bons e maus momentos, mesmo quando as coisas estão emocionalmente difíceis. Na verdade, Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz isso ainda melhor. O amigo ama em todos os momentos. Então, se alguém realmente te ama, essa pessoa será sua amiga em tudo. Ela não está nisso apenas pelos bons momentos, e sim a longo prazo. É tudo sobre esse sentimento de paz em seu coração. Quando você está com ela, você se sente confortável o suficiente para ser o seu verdadeiro eu. Você não tem inibições e apenas sabe que quer passar o resto da vida com ela. 2. A oração e a voz de Deus. Bem, deixe-me dizer que nem sempre é fácil. Na verdade, às vezes, parece que a única opção é casar com uma árvore. Mas não tema, a oração é a resposta. Veja, Deus fala conosco de muitas maneiras, e uma delas é a oração. Agora, eu sei que você está pensando, mas como eu sei se Deus está falando comigo?
Bem, é aí que entra a paciência e a prática. Você tem que esperar pela resposta dele e às vezes pode não ser a resposta que você esperava. Mas confie em mim, é sempre a resposta certa. E quando se trata de encontrar aquela pessoa especial, Deus não a revelará até que você esteja pronto. Portanto, não se apresse e confie no plano dele. E quando você finalmente conhecer aquela pessoa especial, preste atenção em suas personalidades. Elas se complementam? Seus pontos fortes e fracos se equilibram? Se for assim, você pode ser apenas um par perfeito. Mas como você sabe ao certo? Bem, é aí que entra a oração novamente. Peça a Deus orientação e discernimento para saber se essa pessoa é ou não certa para você. E ouça com atenção, porque às vezes a resposta dele pode surpreendê-lo. 3. Vocês dois têm uma amizade comprovada e testada antes mesmo do relacionamento. Imagine o seguinte: você está preso no meio do nada, com nada além de sua inteligência e com uma bússola confiável para guiá-lo. E então, de repente, seu melhor amigo ou amiga aparece do nada com um mapa, uma bússola e uma mochila cheia de suprimentos. É desse tipo de lealdade que estamos falando aqui. E se você for abençoado o suficiente para ter esse tipo de lealdade em seu relacionamento, você recebeu a benevolência de Deus. Porque quando a multidão se dispersa, quando a novidade passa e quando a fase da lua de mel termina, é aquela pessoa que fica ao seu lado, que te ama de verdade. Ela é a única pessoa que sempre estará com você nos bons e maus momentos. Na verdade, a lealdade é uma parte tão importante do amor verdadeiro que você simplesmente não pode viver um sem o outro. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 7 e 8. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. E esse é o tipo de amor que vem com lealdade inabalável. Então, como você pode saber se seu relacionamento tem esse tipo de lealdade? Bem, um bom sinal é uma amizade sólida. Quando você e seu parceiro têm uma amizade testada e comprovada ao longo do tempo, vocês têm uma base sólida para um relacionamento duradouro. E isso porque os relacionamentos e casamentos mais bem-sucedidos começam com a amizade. Isso permite que o casal se conheça bem antes de se comprometer a amar um ao outro. Então, se você está em um relacionamento e seu parceiro também é seu melhor amigo, você tem uma ótima chance. Porque você não apenas tem aquela lealdade feroz que vem com o amor verdadeiro, mas também tem uma base sólida de amizade para construir. E essa é a receita para um relacionamento feliz, saudável e duradouro. No final, trata-se de encontrar alguém que ficará com você nos bons e maus momentos, que estará ao seu lado quando você mais precisar e que te amará, não importa o que aconteça. E se você encontrou essa pessoa, fique com ela, pois você foi abençoado. 4. Quando alguém está disposto a perdoá-lo quando você peca contra essa pessoa, isso é um sinal de que ela realmente ama você. Todos nós sabemos que Deus é o exemplo máximo de amor, certo? E uma das maneiras pelas quais Deus mostra seu amor por nós é nos perdoando quando erramos. Isso é incrível, não é? Imagine se Deus usasse cada um de nossos erros contra nós. Estaríamos todos condenados. Mas, felizmente, Deus é um Deus perdoador e tornou possível vivermos por meio de seu Filho, Jesus. Agora vamos falar sobre como isso tem a ver com nossos relacionamentos com outras pessoas. Você já teve alguém que te perdoou quando você fez algo errado com essa pessoa? Quero dizer, realmente te perdoou? Não apenas disse, está tudo bem, mas realmente perdoou? Bem, meu amigo e minha amiga, quando alguém está disposto a te perdoar quando você peca, isso é um sinal de que essa pessoa realmente te ama. Não é fácil perdoar alguém que te machuca, mas quando ama alguém, você está disposto a se esforçar para consertar as coisas novamente, assim como Deus fez por nós. Pense desta forma: o perdão é como uma grande borracha. Quando você erra, é como se tivesse escrito no quadro negro da vida com um marcador permanente. Você não pode limpá-lo com uma simples borracha, mas o perdão é como uma grande borracha mágica que pode apagar até as manchas mais difíceis. E quando alguém te perdoa, essa pessoa está basicamente dizendo: estou usando minha borracha mágica neste erro. Ele se foi e não estou mais usando isso contra você.
Então, se alguém está disposto a usar a borracha mágica em seus erros, isso é um bom sinal de que ele te ama. Claro, o perdão é uma via de mão dupla. Se você realmente ama alguém, também está disposto a perdoá-lo quando ele errar. Nem sempre é fácil, mas no final vale a pena. O perdão é uma poderosa expressão de amor. Assim como Deus nos perdoa quando pecamos contra Ele, quando alguém está disposto a nos perdoar, isso é um sinal de amor verdadeiro. Então, vamos todos nos esforçar para perdoar e amar uns aos outros, assim como Deus faz conosco. E se você estiver em dúvida se alguém te ama ou não, pergunte a si mesmo se essa pessoa está disposta a usar a borracha mágica em seus erros. Quinto, revelação em sonhos. É o seguinte, você tem que ter paciência e discernimento porque os sonhos são uma forma de Deus revelar seus sinais. Mas não falo dos sonhos que temos à noite, sim da visão de vida que Deus coloca em seu coração. Deus pode falar com você através de seus sonhos e te revelar quem será seu futuro cônjuge. Mas não confie apenas nas minhas palavras. Confie na quietude da sua vida no momento em que grandes coisas podem acontecer. Agora, eu sei que você está pensando, mas como vou saber se é Deus falando comigo em meus sonhos ou apenas meu subconsciente? Bem, existem muitas maneiras diferentes pelas quais Deus se revela a nós. Pode ser um sentimento sempre racional ou mesmo apenas algo que você sabe em seu interior. Sim, é algo e é um sinal de que Deus está tentando chamar sua atenção. E se você ainda estiver cético, lembre-se de que Deus sabe o que é melhor para nós e quer que sejamos felizes. Portanto, se você não está em um relacionamento agora, é porque está exatamente onde precisa estar. Confie no plano de Deus para a sua vida e aproveite a jornada. Então, para encerrar, se você está se sentindo frustrado e como se o amor nunca o encontrasse, lembre-se de que Deus pode falar com você através da sua visão de vida para revelar seu futuro cônjuge. Ouça sinais. Confie que você está exatamente onde precisa estar e tenha sonhos bons para a sua vida, meu amigo e minha amiga. Sexto, se alguém sai de seu caminho para evitar a tentação como forma de proteger seu relacionamento com você, isso é um sinal de que essa pessoa realmente ama você. A verdade é que o amor verdadeiro nem sempre é um mar de rosas. Às vezes é um amor duro. Se alguém te ama o suficiente para te dizer a verdade, mesmo que seja algo que você não queira ouvir, isso é um sinal de que essa pessoa realmente se preocupa com você e com seu bem-estar. Como diz Efésios capítulo 4, versículo 15, falando a verdade em amor, cresceremos para nos tornarmos em tudo o corpo perfeito daquele que é o cabeça, isto é, Cristo. Em seguida, temos um sinal um pouco mais tradicional quando alguém sai de seu caminho para evitar a tentação como forma de proteger seu relacionamento. Agora não estou falando apenas sobre evitar as coisas óbvias como traição, mentiras. Estou falando sobre evitar qualquer coisa que possa prejudicar seu relacionamento com Deus. Quando alguém realmente ama você, essa pessoa fará o possível para se proteger contra a carne, o mundo e o diabo. Ela irá te encorajar a buscar a vontade de Deus em tudo e te ajudará a se tornar mais semelhante a Cristo em seu caráter. Esse é o tipo de amor que traz glória a Deus, e esse é o tipo de amor que vale a pena manter. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas espere, e todas as coisas divertidas, e os gestos românticos e o frio na barriga? Bem, não se preocupe, há muito espaço para isso em um relacionamento centrado em Cristo. Na verdade, eu diria que quando você tem uma base sólida construída sobre a honestidade e um compromisso compartilhado com Deus, o romance e a paixão são ainda mais doces. Quando vocês dois estão se esforçando para tornarem mais semelhantes a Cristo, vocês serão capazes de ver um ao outro através dos olhos dele, com graça, compaixão e amor inabalável. Então, aí está, meu amigo e minha amiga, alguns sinais de que alguém realmente ama você em um relacionamento centrado em Cristo. Mas, é claro, esses são apenas alguns exemplos. Existem inúmeras outras maneiras pelas quais o amor de Cristo pode se manifestar em um relacionamento. Portanto, mantenha o coração aberto, os olhos em Jesus e confie que Ele te guiará até a pessoa que te amará da maneira que Ele planejou. Lembre-se, toda boa dádiva vem de Deus e isso inclui a dádiva do amor verdadeiro. Obrigado por ouvir essa mensagem e que Deus te abençoe abundantemente. Todo mundo quer amar e ser amado. O amor é a emoção humana mais procurada.
Infelizmente, muitas pessoas em busca do amor verdadeiro acabam ficando com o coração partido porque a pessoa que escolheram não era certa para elas. Para cristãos sábios, confiar na sabedoria de Deus é necessário para nos ajudar a encontrar a pessoa certa. Quando nos casamos com uma pessoa de acordo com o plano de Deus, é mais provável que tenhamos um relacionamento bem-sucedido e frutífero, o que leva a um belo casamento. Com base em palavras e ações, pode ser fácil dizer quando Deus não aprova alguém e quer que deixe essa pessoa fora de sua vida. Também existem sinais óbvios de quando Deus quer que você esteja com alguém. Provérbios capítulo 16, versículo 9 diz: O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus está sempre no controle de nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe que a maioria das pessoas quer se casar um dia. A vida é linda, especialmente quando você está com a pessoa certa. Deus quer que você seja feliz e há muitas maneiras pelas quais Ele mostra seu amor. Uma delas é enviando alguém para você. Cristãos sábios sempre buscarão um sinal de Deus para não cometer erros e acabar com a pessoa errada. Você já teve a sensação de que deveria estar com alguém, mas essa pessoa não quer estar com você? Como cristãos, como sabemos se a pessoa com quem Deus quer que estejamos é a pessoa certa? Há tantas perguntas a fazer e aqui estão suas respostas. Deus enviará sinais quando Ele quiser que você esteja com alguém. Ele nunca vai deixar você adivinhando ou procurando sem rumo no escuro. Quando Deus quiser você com alguém, haverá interesse, compromisso e progresso mútuos. Um sinal de importância crucial, mas tão óbvio que muitas vezes passa despercebido, é a necessidade de interesse mútuo de ambas as pessoas. Não há nada de errado em uma pessoa ter sentimentos primeiro, mas eventualmente tem que ser mútuo para que um relacionamento aconteça. Você deve querer estar junto com o desejo de passar deste primeiro estágio para um relacionamento conjugal. Muitas vezes, Deus revelará sua vontade para esse relacionamento por meio de você expressar seus sentimentos e ver como a outra pessoa reage. Se ela for a pessoa certa para você, vocês concordarão em estar na vida um do outro. Você não pode forçar ninguém a se casar com você. Isso é verdade porque nem o próprio Deus nos força a amá-lo. Ele nos deu o poder do livre-arbítrio, o poder de escolha. Quando Deus coloca amor em seu coração por alguém, Ele está oferecendo a você uma oportunidade de fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você deve aprender a seguir esse amor. Não ignore isso. Quando Deus quiser você com alguém, Ele sempre tornará o relacionamento possível de maneira prática. Este é outro sinal importante a ser observado. Haverá todos os tipos de indicadores espirituais para os cristãos de que Deus os quer ou não com alguém. Mas Deus também falará de forma prática. Por exemplo, se você quer ficar com alguém, mas essa pessoa consegue um emprego e se muda para outra cidade ou país e não parece empenhada em fazer o relacionamento funcionar, essa barreira prática no relacionamento é uma forte indicação de que Deus pode não querer vocês dois juntos. Isso ocorre porque são necessárias duas pessoas em acordo para fazer um relacionamento funcionar. Vocês dois podem ter declarado seus sentimentos um pelo outro, mas quando as circunstâncias surgirem, deve haver uma maneira de essas circunstâncias não afetarem seu relacionamento. Sempre deve haver uma maneira de fazer o relacionamento funcionar. Independente das circunstâncias em que Deus quer você com alguém, essa pessoa também vai querer o relacionamento e sempre fará a sua parte para que dê certo. Se estar com alguém fortalece seu relacionamento com Deus em vez de comprometê-lo, é um bom sinal de que Deus quer você com essa pessoa. A pessoa que Deus quer para você irá encorajá-lo e ajudá-lo a construir seu relacionamento com Deus e cumprir seu ministério. Você descobrirá que ambos têm valores, moral e desejos semelhantes por Deus. Deus nunca enviará a você alguém que o desviará ou corromperá a sua moral. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Deus não enviará alguém que irá corromper você, ou alguém que ficará no caminho do ministério que Ele lhe deu, mesmo que essa pessoa seja um cristão. A confirmação bíblica
sempre estará presente quando Deus quiser você com alguém. Este é um dos aspectos importantes que você nunca deve ignorar como cristão. Você precisa entender que a palavra de Deus é o seu manual e considerá-lo como seu guia em todos os aspectos de sua vida. A palavra e o Espírito de Deus devem ser um guia para você sobre o que um bom cônjuge deve ser. Como cristãos, não temos a liberdade de fazer o que quisermos, porque somos de um reino diferente das pessoas do mundo. Isso significa que, embora haja sentimentos mútuos e um acordo mútuo para fazer as coisas funcionarem, isso não garante automaticamente que seja a vontade de Deus para você. Deus não vai querer que um cristão se case com um incrédulo. Não é porque Deus não ama os incrédulos, mas porque eles vão te afastar da fé, eles vão te afastar da sua fonte de vida. Deus quer ser glorificado em nosso relacionamento porque essa é a única maneira pela qual o relacionamento pode ser benéfico para nós. Além disso, você não deve estar com alguém que faz o contrário da palavra de Deus, fazendo com que você caia em tentação. Por exemplo, se um parceiro deseja sexo antes do casamento, essa não é a escolha de Deus para você. A escolha de Deus é alguém cauteloso o suficiente para obedecer à palavra dele. O cristão tem uma grande vantagem quando se trata de relacionamentos que quem não é cristão não tem. Não precisamos nos perguntar e adivinhar o que Deus quer ou não para a nossa vida. Quando lemos a Bíblia, aprendemos em detalhes muito específicos como Deus quer que vivamos nossas vidas. Portanto, se um relacionamento fizer com que você desobedeça qualquer parte da Bíblia, esse relacionamento claramente não é de Deus. Mas quando esse relacionamento realmente o ajudará a obedecer ao que Deus disse na Bíblia, isso é um sinal de que Deus provavelmente o quer com essa pessoa. Todos nós passamos por provações na vida, embora algumas sejam mais difíceis do que as outras. Devemos aprender a ser felizes juntos, independentemente do que aconteça em nosso caminho. Na maioria das vezes, o caminho que leva ao plano de Deus para a nossa vida costuma ser o caminho marcado por provações e testes que visam colocar o cristão à frente. Nem sempre tudo vai bem no relacionamento. Quando Deus une duas pessoas, Ele solidificará e fortalecerá seu vínculo, não em tempos fáceis, mas em tempos difíceis, por meio de provações, através de uma série de testes. Não me interprete mal. Um relacionamento também deve ser cheio de alegria, diversão e momentos agradáveis. Mas um sinal de que Deus realmente quer que você esteja com alguém é quando as coisas difíceis que acontecem são usadas para fortalecer seu vínculo um com o outro, em vez de enfraquecê-lo. Ocasionalmente, pode haver desentendimentos aqui e ali, mas nada deve ser capaz de separar vocês dois. Se uma pessoa não consegue suportar as provações que vocês dois enfrentam e decide ir embora, então não é a vontade de Deus que vocês dois fiquem juntos. Isso ocorre porque o casamento é uma jornada para toda a vida, e Deus não quer que você esteja com alguém que desistirá de você durante essa jornada. Então, muitas vezes Deus testará o relacionamento antes do casamento. Vocês dois devem ser capazes de confortar um ao outro, encorajar um ao outro e também recorrer a Deus sempre que ambos estiverem confusos e precisarem de orientação. Um desejo mútuo de sacrificar tempo e energia para fazer as coisas funcionarem estará presente quando Deus estiver unindo duas pessoas. As melhores coisas da vida levam mais tempo e atenção para cultivar e manter. Todo relacionamento prospera na presença de sacrifício. Sem muito trabalho e muita energia investidos, um relacionamento vai morrer. Se alguém não consegue reunir forças para ver como você está depois do trabalho, por exemplo, o relacionamento simplesmente não vai acontecer. Se você não gosta de alguém o suficiente para usar seus fins de semana para conhecê-lo, esse relacionamento claramente não é para acontecer. Você não foi feito para ficar com alguém que pelo menos não tenta estar com você. Você planeja datas sozinho e principalmente inicia as interações. Do interesse ao amor, tudo parece unilateral. Não há nada certo nisso. Eles simplesmente não gostam de você. Em um relacionamento, não basta o amor para fazer dar certo. Os dois devem estar dispostos a fazer o relacionamento dar certo de forma prática. Deve haver um sacrifício mútuo. Uma pessoa que te ama de verdade
jamais se colocaria em posição de te perder. Quando Deus realmente quer você com alguém, Ele fornecerá a ambos a força divina necessária para fazer o relacionamento funcionar. Você se sentirá feliz e florescente, porque essa sempre foi a vontade de Deus para você. Se o seu parceiro tem traços de caráter que refletem genuinamente Cristo em suas vidas, isso é um dos sinais de Deus. Como cristão, Deus quer que você esteja com uma pessoa que tenha integridade, responsabilidade e maturidade. Além disso, Deus quer que você esteja com alguém que possa influenciá-lo a crescer em sua caminhada cristã. Seu parceiro amaria a Deus mais do que a você. Como cristãos, somos chamados a amar a Deus primeiro e de todo o coração antes de amar os outros. Qualquer um que ama algo acima de Deus está em pecado, porque essa pessoa ou coisa se tornaria um ídolo. Deus é tudo. Devemos amá-lo primeiro e somente através do amor de Deus podemos aprender a amar sinceramente os outros. Sua segurança em seu relacionamento só vem de quanto a pessoa com quem você está ou pretende estar genuinamente ama e honra a Deus. Somente alguém que valoriza Deus valorizaria a criação dele. Um parceiro que ama a Deus genuinamente não irá te trair ou abusar de você fisicamente, emocionalmente ou de qualquer outra forma. Ele prefere vê-lo como a criação perfeita de Deus, obedecendo e te tratando como Deus ordenou na Bíblia. No geral, seu relacionamento deve glorificar a Deus para ter seu favor. Significa que você e seu parceiro devem viver de acordo com a vontade dele. Além disso, vocês dois devem manter seu relacionamento puro em todos os sentidos diante de Deus. A vida tem tudo a ver com um propósito, o propósito de Deus. O maior desejo de Deus é que você cumpra o que Ele criou para ser na vida. Com um parceiro amoroso e certo, o propósito funciona com mais facilidade. Se você está experimentando esses sinais com alguém, Deus pode querer que você esteja com essa pessoa, especialmente se você orou e Ele falou com você. Como filho ou filha de Deus, você tem um relacionamento com Deus e deve saber como e quando Ele fala com você. Não siga cegamente seu coração. Siga a voz de Deus. Siga os sinais de Deus. Mantenha a mente aberta e deixe Deus guiá-lo a cada passo do caminho. Não chegou ao fim até que você vença no final. Você consegue se lembrar da última vez que o diabo mexeu com você? Eu sei que você está tentando cavar. Você pode estar vasculhando suas memórias da última vez em que cedeu definitivamente e cometeu um pecado. Não pense muito. Quando o inimigo tenta nos usar, normalmente não temos consciência disso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, atesta diretamente que não desconhecemos seus planos. Deus nos cobre com sua justiça, mas como humanos somos sempre vulneráveis o suficiente para sermos tentados. Então, quando você estava tentando pensar em uma resposta para minha pergunta, a verdade é que o diabo poderia ter chegado até você alguns minutos ou horas. Não podemos passar um dia sem pecar. O diabo conhece o caminho mais fácil para você, e é através da sua mente. É o primeiro órgão que toma consciência da tentação. Os pensamentos surgem sem o seu consentimento e por isso ele acha conveniente sussurrar ideias ímpias para você. Agora, você sabia que a missão juramentada do diabo é dobrar você? Isso significa que quando você tem pensamentos intrusivos, você não é o culpado. Isso não o torna mau. Você é responsável, porém, por permitir que esses pensamentos gerem intenções corruptas. Quando você alimenta os pensamentos enviados pelo inimigo, você se entrega ao pecado. Nossas almas pertencem ao mundo, o que torna muito fácil cedermos nessas circunstâncias. A isca mais comum usada pelo diabo é a luxúria. Em si é um pecado, mas progride ainda mais para o adultério, no caso de pessoas casadas. Deus fez de cada um de nós um ser sexual e isso é bom. A atração e excitação são respostas naturais, espontâneas e dadas por Deus à beleza física, enquanto a luxúria é um ato deliberado da vontade.
Isso pode começar simplesmente vendo uma pessoa atraente, ou você pode já ter um relacionamento com alguém. De acordo com a Bíblia, a união conjugal de duas pessoas visa cumprir 3 coisas: companheirismo, procriação e redenção. Esta é a intenção de Deus quando iniciamos um relacionamento. No entanto, o diabo trabalha ativamente para desafiar Deus e seus ensinamentos. Ele quer que pensamos que buscar prazer sexual fora do casamento é algo normal e humano de se fazer. Ele está certo sobre uma coisa: é puramente humano. Mas como cristãos, visto que levamos uma vida rumo à piedade, não devemos nos conformar com os costumes do mundo. Somos salvos pela graça e o Senhor está continuamente nos mudando para melhor. Então, quando você se apega tendo ideias lascivas, quem está agindo em você? Para entender melhor como o diabo interfere em nossos relacionamentos com Deus, aqui estão algumas razões pelas quais alguém comete adultério. Primeiro, insegurança. Nossa autoestima pode nos levar ao pecado apenas para satisfazê-la. Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O diabo nos seduz à luxúria, mas na verdade ela é alimentada pelos nossos próprios corações. Um coração inseguro se apega à vanglória. Também pode ser um produto da pressão do mundo para se envolver em tais atividades antes de garantir um pacto sagrado com seu parceiro. Pode-se pensar que alguém deve fazer isso em benefício do relacionamento, mas na verdade é que isso só prejudica o relacionamento de um com o outro e com Deus. O diabo quer que você escolha um lado: o mundo ou Deus. Ele faz isso te convidando a cobiçar alguém para que você se adapte aos padrões do mundo. Quando você está inseguro, é mais provável que você ceda. Por isso significa que você não está confiando em Deus desde o princípio. Mas Deus está com você e te dá todo o suporte necessário desde muito antes de você nascer. Não há razão para não ter certeza do seu valor. Segundo, baixo nível de comprometimento. Quando iniciamos um relacionamento sem buscar o conselho de Deus, há uma grande chance de dar errado. Como o papel de Deus é negligenciado, o nível de compromisso não é tão sagrado quanto o que ele gostaria que fosse. Na maioria das vezes, pensamos que o nosso amor e esforços mútuos são suficientes para sustentar um relacionamento com alguém, e isso é falso. Está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Como o relacionamento não foi estabelecido sobre o forte alicerce que é Cristo, o diabo pode facilmente influenciar o seu compromisso com a pessoa. Terceiro, falta de direção espiritual. Já dizia um grande pregador: o coração deseja, mas a alma ama. Se a sua alma está desnutrida, o que a protege do diabo? A essência de manter uma alma digna é bastante simples. Tudo o que você precisa fazer é buscar sinceramente a Deus e ao seu reino. Isso não lhe custará o mesmo que proteger o seu físico. Ao praticar esportes, você deve se equipar com acessórios que evitem lesões. Agora, por que não valorizamos o nosso eu espiritual tanto quanto valorizamos o nosso corpo físico? A ausência da palavra de Deus em nossas vidas nos deixará desassistidos. Sua palavra é o próprio amor, e você se afasta disso por deixar de cuidar do seu eu espiritual. Se você não rejeitar a luxúria, isso pode levar a um pecado mais grave, como o adultério. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20 está escrito: Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço.
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deixe-me repetir, você não é seu. Quando se envolve em atividades sexuais com alguém com quem não é casado, você peca contra si mesmo e contra o Senhor. Você permite abertamente que o diabo entre em seu coração. No livro de Marcos havia um rei que desejou uma mulher enquanto ela dançava. O rei ficou tão satisfeito que lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Adivinha o que ela pediu? Ninguém menos que a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma emoção tão simples como a luxúria levou ao assassinato. A verdade é que a luxúria é exigente. Você poderia pensar que satisfazer essa vontade é algo inofensivo, desde que seja consensual. Você precisa entender que é mais do que uma atividade entre dois humanos. É o ingresso do diabo para a sua alma e pode abrir caminho para uma cadeia de transgressões como ciúme, vingança e muito mais. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Na verdade, o Senhor está apenas protegendo você de Satanás. Não há prazer maior do que viver de acordo com a palavra de Deus. O prazer sexual satisfará as suas necessidades do momento, mas não lhe garantirá um lugar no paraíso. Se arrependa. Não é tarde demais. Não deixe que Satanás destrua o progresso que Deus fez em você. Nosso Criador é verdadeiramente misericordioso. Conforme dito em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A decisão é sua. Tudo o que você precisa fazer é voltar para Deus e garanto que seus braços estão bem abertos. O livro de João nos conta a história de uma mulher pega cometendo adultério. O povo a desprezou tanto que a trouxeram diante de Jesus para consultá-lo antes de apedrejá-la até a morte. A resposta de Jesus os chocou. Ele se levantou e disse: tudo bem, mas quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E a mulher adúltera, ele disse: nem eu te condeno. Vá e não peque mais. A beleza do nosso relacionamento com Deus é que Ele chama especificamente aqueles que pecaram tremendamente. Ele sabe que os pecadores são os que mais precisam de amor e cuidado. Então, quando você pensar em correr para Ele, deixe seu orgulho de lado. Ele não se importa com o que você fez. Da mesma forma, Ele nunca irá condená-lo, pois você é seu filho. Todos sabemos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador incondicionalmente. Precisamos dele para permanecermos puros e elegíveis para a vida eterna. Tudo o que ele precisa saber é que você está genuinamente arrependido e disposto a corrigir seus erros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. No momento em que você se arrepender, Deus te purificará da contaminação mundana. Ele te ajudará a se livrar de hábitos mundanos como a luxúria. Certa vez, José foi perseguido pela esposa de uma autoridade devido à luxúria, a qual ele recusou fervorosamente. Isso fez com que a mulher o acusasse injustamente de tentativa de estupro, mas porque Deus conhecia o esforço de José em manter-se puro, ele o protegeu dos ataques do mal e finalmente lhe deu uma posição elevada no Egito. Em vez disso, tenha zelo pela vida em Deus, assim como no Salmo 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, mas não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Substitua a luxúria pelo zelo por Deus e pelo seu reino. De todo o coração, com um desejo tão forte, incorpore a palavra do Senhor em sua vida cotidiana. Desvie seus olhos de olhar para coisas inúteis e deixe que Ele lhe dê vida em seus caminhos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, enfatiza:
porque Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Viva sua vida como uma oração destinada a glorificar o nome de nosso Pai em todos os momentos. O diabo trabalha duro e por isso você deve ter certeza de manter diligentemente o Espírito de Deus com você a cada segundo do dia. Esperar não te custará nada. Deus irá te recompensar por sua autodisciplina quando chegar a hora, e isso será muito maior do que você acha que merece. Um grande pregador disse certa vez: a verdadeira adoração é aberta a Deus, adorando a Deus, esperando por Deus, confiando em Deus mesmo no escuro. Você já teve que esperar por algo que parecia que nunca viria? Esperar é uma das coisas mais difíceis de fazer, especialmente esperar que Deus faça o que Ele prometeu fazer. Porém, sem misturar palavras, direi o seguinte: esperar em Deus é o que separa os que recebem o melhor dele e os que recebem as migalhas deixadas para trás. Você pode se contentar com as migalhas, mas perderia a bênção do prato principal de onde elas caíram. Nossa jornada cristã é uma jornada de fé. Você não pode dizer o que está por vir, exceto se apegando à palavra de Deus sobre o assunto. O mundo não consegue entender como pessoas inteligentes podem acreditar no céu, o inferno, um Deus invisível, santidade e uma vida maior que o pecado e a morte. Por quê? Porque elas sentem que são ideias abstratas, ficções e fragmentos da imaginação. Não é de admirar que a Bíblia diga em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, nem pode conhecê-los porque eles são discernidos espiritualmente. No entanto, sabemos no que acreditamos, não porque nossa mente natural entende ou nossos olhos tenham visto fisicamente, mas porque nosso coração dá testemunho do Espírito e estamos convencidos de que Deus existe e cada palavra que Ele diz é verdadeira. Esta vida de fé dá credibilidade à sua fé, querido cristão. Um cristão sem fé invalida sua crença em primeiro lugar. Não é de admirar que a Bíblia diga que o justo, isto é, você e toda pessoa que crê e aceita Cristo, andando nele, viverá pela fé. Se você inverter isso, ficaria: o justo morrerá sem fé. Fé é aceitar a palavra de Deus e esperar que Ele faça tudo o que Ele disse que faria. Em um mundo repleto de mentalidades de faça você mesmo, há coisas que você não pode fazer sozinho. Se pudéssemos, o mundo não estaria mergulhado na escuridão como está hoje. No entanto, quando você não sabe e não pode explicar o que está acontecendo em sua vida, pode confiar que um Pai Celestial que está trabalhando em segundo plano para garantir que você saia triunfante das circunstâncias ao seu redor. É por isso que incluí a citação de um conhecido pregador no início deste vídeo. A Bíblia nos diz qual é o nosso maior e mais verdadeiro ato de adoração. Não está em uma música, em uma dança ou no que dizemos, mas em nossa abertura e submissão à sabedoria e promessa de Deus. É a submissão de nossa força, inteligência e habilidades para esperar no comando de Deus para nos movermos ou para ficarmos parados. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pode dizer: mas eu pensei que este versículo estava falando sobre santidade. Sim, você está certo. Mas estava falando sobre algo mais também. Veja bem, a oferta do seu corpo como um sacrifício vivo está além de apenas realizar boas obras, mas de se entregar totalmente pela fé, confiando que todo sacrifício envolvido nessa decisão seria devidamente recompensado por Deus. Por exemplo, isso implicaria que você obedecesse a certas instruções em relação a certas áreas de sua vida quando todos ao seu redor estivessem seguindo um caminho diferente. Assim, o próximo versículo diria: não vos conformeis com este século. Por quê? Porque todos os dias o mundo quer que você se conforme.
você diria a si mesmo coisas como: foi-se o tempo em que as pessoas esperavam que Deus viesse fazer o que ele disse que faria. Agora temos seu poder para ir fazer isso nós mesmos. Afinal, diz o ditado: faça por ti que te ajudarei. Confie em mim quando lhe digo, meu amigo e minha amiga. Se você pode ajudar a si mesmo, então não precisa da ajuda do céu. O céu não ajuda aqueles que podem ajudar a si mesmos, porque eles tomariam a glória dos resultados para si e pensariam que fizeram com suas próprias forças. O que quer que Deus faça, Ele gosta de deixar a assinatura dele, para que toda a glória seja para Ele. Por que Ele faz isso? Porque Ele não gosta de compartilhar sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não cederei minha glória ao trem, nem meu louvor a ídolos. Existe algo em sua vida que você confiou a Deus e parece estar demorando uma eternidade? Não se preocupe com quanto tempo está demorando. Deus não quer que você conte os dias ou o tic-tac do relógio. Em vez disso, Ele quer que você espere nele. Esperar em Deus requer a disposição de suportar a incerteza, de carregar dentro de si a pergunta sem resposta, elevando o coração a Deus sempre que ela se intromete em nossos pensamentos. Isso é fé. É o que você deve defender de todo o coração contra a conformidade com o mundo. É o seu verdadeiro ato de adoração. Isso afetará como você vive, aonde vai, as decisões que toma, as coisas para as quais diz sim ou não. Portanto, é por isso que eu disse que a submissão de todos nós na fé é o nosso verdadeiro ato de adoração. Às vezes Deus pode parecer próximo e outras vezes Ele pode parecer distante. Você deve beber o máximo que puder da água do Espírito Santo, para que quando Deus parecer distante, você ainda possa conectar seu coração a Ele e refrescar sua alma. Sim, nossas almas podem ficar ressecadas quando viajamos pelos becos escuros da vida, quando você não sabe quanto tempo terá que continuar lutando para pagar as contas ou as mensalidades escolares, quando não sabe quando um milagre acontecerá em sua vida, quando não sabe quando conseguirá outro contrato. Tudo isso pode representar tempos sombrios e difíceis. E durante esses tempos, Satanás pode atacá-lo com pressão sobre as perguntas não respondidas e a incerteza sobre o futuro. Você não precisa temer não ter as respostas sobre por que está demorando tanto ou por que os dias melhores ainda não chegaram. Deus não pediu para você ter uma resposta sobre por que seu bebê não nasceu, por que você não foi chamado para entrevista ou por que seu ente querido morreu. No entanto, há algo que Ele quer que você saiba, que Ele vive. Jó disse no livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. Eu sei que meu Redentor vive e que no final se levantará sobre a terra. E depois que minha pele for destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei com meus próprios olhos, eu e não outro. Como meu coração anseia dentro de mim. Veja a confiança de um homem que aparentemente não tinha o Espírito Santo vivendo dentro dele. Em um momento de vida em que não sabia se algum dia veria tempos melhores ou se morreria com seus problemas, ele pronunciou estas palavras atemporais: Eu sei que meu Redentor vive. Filho de Deus, enquanto crescíamos, aprendemos uma canção que dizia: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essas palavras ao longo dos anos têm mantido muitos cristãos vivos em seus testemunhos. Você precisa esperar, meu amigo e minha amiga. Antes de jogar a toalha, espere. Antes de desistir de ter dias melhores novamente, espere. Antes de desistir daquela pessoa, espere. Deus está trabalhando em segundo plano. Ore sobre suas necessidades, cante sobre elas, medite em suas promessas, faça tudo o que puder, mas nunca aceite as mentiras de Satanás de que Deus te abandonou ou que Ele não está fazendo nada. Ouça, por tudo o que está acontecendo com você, Deus está trabalhando nos bastidores. É por isso que a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que você jamais poderia pedir ou imaginar.
Ninguém vê o diretor do filme, no entanto, ele dirige os roteiros e determina o resultado do filme. Sua vida é como um roteiro bem-sucedido que Deus elaborou. Às vezes sua vida parecerá que não está indo a lugar nenhum. Às vezes parecerá que você está estagnado e Deus está em silêncio. Nesse momento, algumas pessoas podem, infelizmente, até concluir que você é a causa de sua própria situação. Deixe elas falarem. Algumas podem até dizer que Deus te abandonou porque você está andando em desobediência. Elas podem tentar te convencer de que é por causa de um pecado que sua vida é assim. Mas se você sabe que seu Redentor vive, e se você está convencido de que sua caminhada com Deus é honesta e enraizada na fé, você não deve explicações a ninguém. A única coisa que vale a pena saber é que o seu Redentor vive. Deus está com você. Você pode não vê-lo, mas ele está aí com você. Davi disse que sua confiança ao caminhar pelo vale da sombra da morte não era sua força ou o fato do poder de ver Deus, mas simplesmente porque sabia que Deus era seu pastor. Ele estava convencido de que, embora não pudesse vê-lo, ele estava com ele naquele vale. Moisés disse aos israelitas diante do Mar Vermelho, enquanto os egípcios marchavam atrás deles: "Fiquem parados e vejam a salvação do Senhor." Você pode não ouvir Deus se aproximando, você pode não senti-lo, mas confie que Ele está com você. Não se preocupe com o como, apenas confie nele. Permaneça em sua promessa. Não se conforme com os caminhos do mundo ao seu redor. A menos que você esteja convencido de que Deus disse vá, não vá. Fique de pé apenas quando Ele disser para ficar de pé, e saia apenas quando Ele disser para sair. Qualquer ação realizada com pressa e fora da instrução de Deus provavelmente resultará em arrependimento. Não chegue a um ponto em que gostaria de ter esperado nele. Vale a pena esperar em Deus. O homem certo ou a mulher certa para você virá. Vale a pena esperar. Seu casamento será restaurado. Você se tornará aquele que tirará sua família das dificuldades. Você será curado. Você não serve a um Deus morto ou perverso. Você serve a um Deus vivo. Ele está vivo e é o seu Redentor. Não se preocupe. Não pule do barco. Quando for a hora certa, você saberá. Nessa hora, tudo vai se encaixar. Sabe por quê? Porque a sua hora chegou.